Boa tarde com Jesus, gente. Como é que vocês estão? Ai, eu tô muito feliz. Gente, eu sou muito feliz no mês de junho. E hoje eu vim explicar pra vocês por quê. Porque hoje me perguntaram por que que eu amo tanto esse mês. Primeiro, gente, dá uma close aqui, ó. E olha no vídeo antigo, ó, pra vocês verem que eu consegui trocar de armário, gente. 5 anos morando nessa casa e meu sonho era ter um armário assim, ó, modulado, que coubesse na minha cozinha, porque o outro que eu tinha era muito grande. Era aqueles de ferro, ele era grande de largura. Então ficava só um espacinho aqui no corredor entre o armário e a pia. E agora, com a graça de Jesus, eu deixei de viajar, mas eu comprei um armário e um fogão. Oh, glória! Jesus tem plano! Jesus guarda, gente. Às vezes você fica chateado que ele não permite que você faça por um lado, ele vai te abençoar por outro. É tudo trabalhar de Deus. Depois eu venho mostrar pra vocês a lindeza que ficou meu armário. Ai, acho que eu até vou mudar o cenário. Vou começar a colocar o telefone dali, ó, só pra gravar no armário. Olha o tanto que minha parede é linda. Ai, amo, amo cada centímetro da minha casa e cada conquista. Ô, Glória, a geladeira vocês sabem que é nova, né? Porque o tal do pobre não tira os adesivos. Geladeira nova, fogão e armário. O que mais que a dona de casa quer, gente? Eu tô transbordando de felicidade. Mas eu vim contar pra vocês a felicidade do mês de junho. Tive que jogar um tupetão aqui, ó. Jogar o cabelo pro lado aqui, ó. Porque hoje minha testa tá enorme. Não sei o que eu arrumei, que hoje minha testa tá maior do que o normal, misericórdia. Aí se eu deixasse ele preso do jeito que ele tava, não ia rolar não, gente. Aí dá uma despistada aqui. Vocês fingem que tá tudo bem, eu fingo que tá tudo bem e vamos seguir. Correto, correto. Olha o tamanho que tá esse cabelo. Podemos reclamar? Lógico que não, não podemos reclamar. Tô precisando só pentear. Vai dar certo. Gente, voltando. Eu amo muito esse mês. Por causa da festa junina também, porque nós somos crentes, mas a gente ama as comidinhas típicas. Não, né? Então, pois é. A gente ama canjica, a gente ama bolo de milho, pamonha. Ai, sou apaixonada por pamonha, gente. Os caldinhos que tem nessa época, comidinha tudo de bom. Tem comidinha típica. Frio, né? Mas pra todo lado aí tem festa. O povo não desanima por causa do frio, não. Mas é porque dia 22 é meu aniversário. Eu sou muito feliz, gente. Graças a Deus, eu sou muito feliz. Vou contar pra vocês que esses dias eu fui diminuída. Tô tentando achar uma zombada. Foi a palavra que eu tive. Vocês acreditam que eu fui zombada porque eu vou fazer 40 anos de idade? Ai, Senhor, toma conta. Parece. Um negocinho desse aqui parece que vai fazer 40 anos. E qual que é o problema de fazer 40 anos, gente? 40 anos muito bem vividos, graças a Deus. Eu tenho muita história pra contar. Passei por muita coisa boa e muita coisa triste também. Conquistei muitas vitórias. Os nãos e as derrotas da vida fazem parte pra gente poder se reerguer e ter testemunho pra contar. Eu falo que é a parte ruim da minha vida hoje serve de testemunho, então foi Deus trabalhando o tempo todo, mesmo nas horas ruins ele estava me livrando, me guardando, e tá ok, gente. Dia 22 vou fazer 40 anos, eu tenho certeza que eu não pareço ter 40 anos, quem olha fala que eu tô um pitelzinho, e tá tudo bem, eu tô muito feliz por isso, graças a Deus, é muita experiência, é muita carga de vida, sabe, gente? Eu tenho certeza que eu com 40 anos já vivi muita coisa, que as pessoas que estão zombando, que é um pouquinho mais nova do que eu, não conseguiria aguentar a metade do que eu suportei nessa vida. Então, assim, louvado seja Deus por mais um ano de vida, por mais um aniversário que eu vou fazer, porque eu cheguei aos 40, porque teve uma época da minha vida que o inimigo ele trabalhava tão forte na minha mente que ele falava que eu não ia passar dos 31. Ele falava que eu ia morrer com 31, gente. E isso ficou no meu coração, que quando eu passei, eu fiz 32, eu glorifiquei muito o nome do Senhor, porque o inimigo ele falava fortemente que eu não passaria dos 31. Era uma mania de perseguição terrível, era uma opressão terrível. E para a glória do Senhor Jesus, que quebra decreto do inimigo, eu tô aqui e vou fazer 40 anos, graças a Deus. E o segundo motivo é porque eu nasci 2 vezes. Foi no dia 9 de junho de 2015. Eu não falo que eu aceitei Jesus, eu falo que Jesus me aceitou. Porque da forma que eu tava, gente, Jesus me aceitou.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu era uma pessoa perdida, com a vida destruída, improvável. Eu aprendi essa palavra esses dias. Eu era uma pessoa improvável. Tem a frase improvável, mas escolhida, né, gente? Eu sou uma pessoa que era improvável, mas eu fui escolhida. Eu tenho certeza que, assim como diz a palavra do Senhor, eu fui separada desde o ventre, porque tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida, e Deus ainda teve a misericórdia, me livrou, cuidou de mim em todos os momentos quando eu não estava na presença dele, guardou meus filhos, né, que é o mais importante. Então, assim, Deus, ele é tremendo. No dia 9 de junho de 2015, aconteceu um evento muito sério na minha vida, e eu clamei o nome do Senhor Jesus. Nossa, eu tinha 2 filhos, um não mora comigo, na verdade eu tenho 3, tá, gente? Eu falo 2 porque tem um que, graças a Deus, tá muito bem encaminhado, muito bem cuidado, não precisou passar pelas coisas que meus filhos passaram, os que moram comigo, que é ficar em creche, ficar em babá, ficar andando de ônibus pra lá e pra cá, e Deus que sabe de todas as coisas. Graças a Deus, meus 3 filhos muito bem encaminhados, muito bem cuidados, porque em primeiro lugar é Deus que cuida, e tudo que acontece é com a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E não tem nada que aconteceu na minha vida que não foi com a permissão de Deus. Por muito tempo eu me julguei, eu me culpei, eu chorei. Mas eu sei que foi a mão de Deus cuidando da minha criança e cuidando de mim também. Então, louvado seja Deus. Graças a Deus tá tudo bem com nós 4, eu e meus 3 filhos. E os 2 que moram comigo na época era pequenininho, eu tava passando por uma situação muito difícil. Nossa, gente, foi terrível. Eu fiquei sem o meu esposo da época. Ele foi internado porque ele bebia muito e eu me vi sozinha com 2 filhos. Uma casa de aluguel onde eu estava prestes a ser despejada porque eu não trabalhava. Os meninos eram pequenos, eu não trabalhava. Quem trabalhava era ele. Ele foi internado, foi para uma clínica de recuperação para se recuperar. E eu fiquei sozinha com 2 filhos, sem emprego, sem comida dentro de casa. O dono da casa de aluguel ameaçando me despejar de todo jeito e eu não tinha para onde ir com essas crianças. Mas Deus cuidou o tempo todo, né? Teve época da gente precisar, a gente não, eu, né? Precisar, como que eu explico? Pegar comida na porta de uma padaria para poder dar para os meus filhos, porque não tinha outra coisa para dar, né? Era pão, era rosca que eu pegava ali no final do expediente da padaria, coisas que eles jogariam fora, vamos dizer assim, mas é o que eu tinha para dar de alimento para os meus filhos, porque família, graças a Deus, eu não tenho, né? Depois que a minha mãe faleceu, ninguém quis saber, né? Mesmo quando minha mãe era viva, ninguém queria saber muito não, gente, era complicado. Mas passou por essa situação, chegar num ponto da gente não ter o que comer, mas Deus proveu, hora nenhuma Deus deixou a gente passar fome, não. Deus encaminhava a gente, graças a Deus. E passou um mês que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, pega na minha mão e me tira desse caminho. Eu te juro que nunca mais eu volto por ele. Eu nunca mais olho para trás. E Deus teve misericórdia. Deus me provou por um mês. Deus me provou por um mês chorando, um mês sem saber para onde ir, um mês sem saber o que eu ia fazer da minha vida com aquelas crianças, sem ter para onde ir. Mas todos os dias Deus colocou a mão, Deus sustentou, Deus proveu. E Deus deixou a gente debaixo de um teto e proveu o alimento. Graças a Deus, Deus é fiel. E Deus me provou por um mês, passou um mês. Foi no dia 9, essa minha prova com Deus, de junho. No dia 7 de julho, Deus abriu a porta de emprego. Aleluia. E eu era muito inexperiente, eu tinha experiência só com serviços gerais, só com limpeza de casa, né, como doméstica. Às vezes eu ia passar uma roupa, acabava queimando a roupa da cliente, porque eu não era acostumada com esse serviço de casa. Glória a Deus, mas Deus sempre sustentou, Deus sempre derramou a graça dele sobre a minha vida. Aí, dia 9 eu entreguei minha vida para Jesus, fiz um plano com ele tinha um projeto de salvação na minha vida. Menos de um mês, no dia 7 de julho, ele me abriu a porta de um emprego, que foi um emprego onde eu fiquei por 7 anos, e nesse emprego eu tive condição de alugar uma casa melhor, porque a que eu tava era um cômodo grande, onde a gente dividia com o guarda-roupa. Então,
dessas portas de correr, tipo de bar, sabe? Era um cômodo de comércio. Um cômodo. E um banheirinho lá no fundo, era isso. Lavar roupa era dentro desse cômodo, o cômodo era o dia inteiro fechado com as crianças lá dentro, porque não podia abrir a porta, senão o povo achava que era comércio, que era boteco e ia parar na minha porta ainda para poder encher o saco. Então era o dia inteiro com depressão, trancada dentro desse quarto, desse cômodo, com 2 crianças pequenas, sobrevivendo de cesta básica, glória a Deus, que Deus nunca permitiu faltar. E assim que eu arrumei emprego, eu consegui dinheiro para pagar aluguel numa casa melhor. Aí a gente conseguiu ir para um lugar que tinha sala, quarto, cozinha, banheiro, área para poder estender as roupinhas dos meninos, né? Deixar o carrinho do bebê lá de fora, os meninos poderem ter um lugar para poder brincar. E Deus foi provendo. E, gente, desde que eu aceitei Jesus há 11 anos atrás, Deus nunca soltou minha mão, Deus nunca permitiu que nada faltasse, Deus me deu livramento, Deus livra, gente, da mão do inimigo, Deus nos torna invisível na frente do inimigo. Da pessoa tá me procurando assim, ó, pra matar. A pessoa passar na minha frente e não me enxergar, porque Deus é o nosso escudo e fortaleza, socorro presente na tribulação. Quem pode falar que a mão de Deus não livra, gente? Se eu já vi com os meus próprios olhos, sabe? Deus, ele é fiel demais, ele é demais. E com o meu trabalho, Deus foi honrando, fui pagando meu aluguel, fui sustentando meus filhos ficavam em tempo integral na escola, o outro na creche, e Deus foi movendo, e Deus foi provendo, e depois de uma tribulação muito grande também em 2015, onde mais uma vez Deus fez um teste na minha vida, mas eu não caí, eu continuei firme acreditando na presença do Senhor. Deus foi trabalhando devagarzinho no meu coração e abrindo porta, e hoje a gente tem nossa casa própria, a gente tem nosso carro, meu filho tem a moto dele, tá todo mundo bem de saúde, porque na época eu achava que eu ia até morrer de câncer na garganta, porque a minha garganta era toda queimada, eu pesava 42 quilos, hoje vocês olham, eu peso 70. Pensa isso aqui com 30 quilos a menos, Senhor, era só osso. Gente, meus ossos aqui, ó, aqui não tem osso, ó, tem carninha. Esse osso aqui da clavícula, ele chegava primeiro que eu em todo lugar que eu chegava, de tão magra que eu era. Eu era magra, anêmica, doente. E hoje eu tô aqui saudável, fazendo academia. Eu glorifico o nome do Senhor quando chega em mim e fala assim, nossa, como você tá gorda. Eu falo, graças a Deus, eu sei de onde Deus me tirou. Porque teve uma época que nem comida eu tinha que regrar o almoço para poder comer na janta. Glória a Deus que hoje eu tô gorda. Oh, aleluia. Glória a Deus que hoje eu faço academia para conter a pré-diabetes. Aleluia. Porque teve uma época das vacas magras, gente. Mas Deus teve misericórdia. E nesses 11 anos que eu sirvo a Jesus, eu só tenho bênção para contar. Outro dia minha pastora me deu uma carona, perguntou como que eu tava, e eu falo, graças a Deus, eu tenho muito mais motivos para agradecer do que para pedir, para reclamar, jamais. Quem sou eu para reclamar do não do Senhor? Muitas vezes o não do Senhor é livramento. Então, como que não ama? Como que você não ama o mês que você foi liberta, que você foi aceita, que Jesus te pegou pela mão, te perdoou dos pecados, apagou os seus pecados, colocou no mar de esquecimento e te deu uma nova vida, uma nova história? Eu sou apaixonada pelo mês de junho. Apaixonada. E eu só tenho que agradecer a Deus por esses 11 anos na presença dele. E se Deus me permitir mais vida, serão mais 11 e mais 11 e mais 11. Meu petitinho também congrega comigo, graças a Deus. E eu declaro que eu e minha família serviremos ao Senhor. O meu mais velho também está indo na igreja com a namorada dele. E eu creio em Deus que toda a minha família vai ser alcançada pela graça do Senhor Jesus. Porque Deus é fiel, gente. Deus tira do lixo e coloca no luxo. Deus me tirou de uma vida perdida. E hoje Ele me coloca sentado com os príncipes e princesas do Senhor. E eu só tenho motivo a agradecer para esse Deus. Eu tenho motivo para glorificar. É igual uma pregação que eu vi do Alisson Santos esses dias. Se Deus não fizesse mais nada. Se Deus cessasse as bênçãos, não fizesse mais nada por mim hoje, eu ainda estaria em débito com Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Por tudo que Ele fez desde o ventre. Que é desde o ventre que o inimigo tenta contra a minha vida. Mas eu tô aqui firme e forte, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. E que venham mais 11 anos na presença do Senhor. Que desse caminho eu não saio. Da mão desse Deus eu não largo.